os números que o Santos tem em termos de bilheteria na temporada 2025, até para que a gente possa analisar, né, se são números realmente que são condizentes a um clube do tamanho do Santos Futebol Clube. Olha, jogando na Vila Belmiro, foram 8 jogos no Brasileiro na temporada, Jordão, no Campeonato Brasileiro. Um público total, aquilo que você falou, ó, o Santos precisou de 8 jogos para fazer aquilo que conseguiu em 2 no estádio do Morumbi. O Santos, ao longo dos 8 jogos, levou a Vila Belmiro 90.471 torcedores, uma média de público de 11.308 torcedores. Taxa de ocupação do estádio de 68%, obteve um lucro total de 2,8 milhões de reais e um lucro médio de 350 mil reais, ou seja, o Santos ganha por partida 350 mil reais jogando na Vila Belmiro. E teve um aproveitamento, veja, jogar na Vila Belmiro também não significa dizer que o Santos vence o jogo. Jogando na Vila, o Santos teve 45% de aproveitamento. Então, Adilson, nessa foto tá muito claro aquilo que a gente está comentando. O Santos está rasgando dinheiro. Muito. Agora, eu dizia no programa Santos Total hoje, até para eu completar, para você continuar, eu dizia no programa Santos Total que nos anos 90, você vai se lembrar disso, a receita de bilheteria estava lá atrás. Porque os ingressos eram baratos, a taxa de ocupação dos estádios, por mais que os estádios eram grandes, não era tão grande como hoje. Hoje a maioria dos estádios estão lotados. O Corinthians lota todos os seus jogos, o Palmeiras lota seus jogos, São Paulo lota seus jogos. Nos anos 90 não era assim. Então, além de o ingresso ser muito barato nos anos 90, não existia a ocupação. Vocês pegam muito lá, 1984, 130 mil pessoas no Morumbi. Mas não era uma realidade em todos os jogos. Hoje não. Hoje todo jogo do São Paulo, o Morumbi tem 40 mil. Todo jogo do Palmeiras, o Allianz recebe 35 mil. Todo jogo do Corinthians, a Neoquímica recebe 40 mil pessoas. Público elitizado, porque virou arena, mudou o conceito. Público elitizado, ticket médio altíssimo, enfim. Camarote, hoje, enfim. A receita de bilheteria, que era a 8ª de maior importância nos clubes, passou a ser a 3ª, só atrás do Master, da TV, e aí vem a bilheteria dos clubes, né? Muitas vezes até na frente das receitas extraordinárias, vendas de jogadores. O único clube grande que rasga isso é o Santos Futebol Clube. Não dá mais, não tem como. Adilson, não dá mais. E o Santos, bom, essa questão de que o Santos se apequenou, de que o Santos parou no tempo, de que o Santos hoje como instituição é uma bagunça, né? Tudo isso a gente está cansado de saber, cansado de bater nessa tecla. E aí fica esse discurso agora de se criar uma nova arena com a W Torre, que a gente não sabe também se vai sair, quando vai sair, porque no meio de toda essa situação há também uma discussão, uma possibilidade do Santos virar SAF, né? Tem também essa questão, se o Santos vira a SAF, será que a SAF que assumir o Santos vai querer um estádio, uma nova Vila Belmiro, ou vai barrar? Né? Porque o próprio pai do Neymar, que pode estar costurando também essa situação de SAF, ele já disse que não queria mexer na Vila Belmiro, né? Queria construir um outro estádio na Praia Grande, enfim, tem muitas situações aí que ainda estão em aberto e tudo isso dificulta. E essa questão de achar que o Santos é um time de Santos, isso eu não vou discutir, eu acho que o Santos tem que ser de Santos mesmo. Agora, que o Santos precisaria de um estádio maior, né, para poder acomodar os seus torcedores, ou ter até mesmo uma parceria como essa do São Paulo muito mais duradoura, para que o Santos possa arrecadar mais com bilheteria. Isso é óbvio, isso tem que acontecer o mais rápido possível, porque um time da grandeza do Santos, né, ficou para trás, Marcão. 9 jogos na Vila para você corresponder, igualar 2 no Morumbi, quer dizer, é um absurdo isso. Eu sou favorável ao Santos não jogar mais jogos grandes na Vila Belmiro, acho que não dá mais. Então, só que tem uma Sabe por quê? Só que teve uma discussão Gilson, aí, Marcão. Vergonhoso o Santos jogar para 12 mil pessoas na Vila Belmiro. Então, teve uma discussão. É vergonhoso, não dá mais. E não tem mais essa história, cara. O ingresso tá caro. Não é verdade. Então, mas tínhamos ingressos de R$20 pro Gold, ingressos que não custavam nada pro Black, ingressos de R$40 pro Silver, cara. Sim, ou o torcedor do Santos para de dar desculpas, engaja, ou não dá mais para o Santos jogar na Vila Belmiro. Mas acontece que tem muitos dirigentes do Santos, muitos conselheiros no Santos que defendem qual a ideia do Caldeirão. Do estádio pequeno, mas não tem mais o Caldeirão. Do estádio que intimida. Exatamente isso, não existe mais. Se você vai na Vila Belmiro, você tem só um pedaço do estádio cantando, que é a torcida jovem do Santos, que fica e a lá sangue. Atrás, exatamente. Só. E mais nada.
O resto do estádio, ele não vibra, ele não pulsa. É um silêncio total. É um silêncio total. Então, assim, nem isso mais de Caldeirão, isso é uma justificativa plausível. Eu vi muito dirigente... A Vila Belmiro hoje, de verdade, gente, a Vila Belmiro hoje é um dos estádios menos barulhentos do futebol brasileiro. Me desculpa. Acabou essa história que a Vila Belmiro era barulhenta, nada. A Vila Belmiro é barulhenta quando o time entra, quando o time faz gol ou quando o time está vencendo o jogo. Só. A Vila Belmiro não pulsa mais como já pulsou em outros momentos. É um público elitizado. Total. Tem muitos camarotes. A torcida modinha hoje, a torcida raiz foi substituída pela torcida modinha. Pô, o Tassiano, aliás, estão te chamando de Tassiano no chat. O Tassiano, o primeiro toque na bola do Tassiano vaiar o cara. Isso não existe. Concorda? O time ganha de 1-0. Não pode. Na Vila Belmiro? Que caldeirão que é esse, cara? Caldeirão a favor de quem? Do adversário. O primeiro... Veja, o Tassiano tá mal. O Tassiano foi uma contratação absurda em termos financeiros. O cara precisa de confiança. O primeiro... Não estou falando que ele errou 7 vezes. O primeiro toque na bola, que ele inverteu a bola, né? Acho que o Tiquinho não conseguiu dominar, se não me falha a memória. Foi, né? Tiquinho. O Jordão tá confirmando aqui. O primeiro toque na bola do Tassiano foi uma inversão de jogo pro Tiquinho. O Tiquinho não consegue dominar, a bola sai. Já começam as vaias. O Luan Pérez levanta a mão e fala, gente, vamos aplaudir. Então não tem mais Caldeirão. Um time que está vencendo por 1-0, um clássico na Vila Belmiro, precisando da vitória. O jogador que acabou de entrar é vaiado? Isso não é Caldeirão, me desculpa. Caldeirão é que faz o Boca, Caldeirão que faz o River em Núñez. Aí sim. Canta até o fim. Porra. Caldeirão da Vila Belmiro que vai a jogador, que já vaiou o Guilherme N vezes. Quantas vezes, cara, o Guilherme foi vaiado em campo? Eu vi. Não é Caldeirão isso. Então, e teve dirigente do Santos que disse o seguinte, se aquele 6-0, né, que tomou do Vasco fosse na Vila Belmiro, aquilo jamais teria acontecido. Então, Marcão, tem essa ideia ainda arcaica, retrógrada, de que a Vila pode fazer a diferença. Talvez esse pensamento pequeno é o que impede o Santos de crescer, né, de voltar a ser grande, de assumir um protagonismo, de ter uma grande arena, de receber grandes públicos. Então, infelizmente, o Santos aí, enquanto instituição, é lamentável. E como é que você vai competir com o Palmeiras? Como é que você vai competir com o São Paulo? Mas nós queremos competir com eles? Como é que você vai competir com o Corinthians? Porque há quanto tempo o Santos não faz uma grande campanha? No Campeonato Paulista foram 3 anos brigando para não cair no Campeonato Paulista e quase que cai para a Série A2. Mas qual é a garantia que jogar na Vila Belmiro eu vou ter resultados esportivos? Porque qual que é o grande medo da diretoria do Santos? Deixar a Vila Belmiro jogar em outros estádios e perder em termos esportivos. Esse é o medo. Esses caras não querem sair da Vila Belmiro porque eles acreditam que a Vila Belmiro decide jogos. E não decide. O que decide jogos é um bom time. O Santos perdeu pro Tátira onde? Na Vila. O Santos foi rebaixado aonde? Na Vila, exatamente. Na Vila Belmiro. Quais são os grandes títulos que o Santos conquistou na Vila Belmiro? Fora da Vila, todos fora da Vila. Vila. Só parar com esse papo de a Vila Belmiro decide. A Vila Belmiro é romântica, a Vila Belmiro é um estádio que eu particularmente gosto. Agora, ela não suporta mais o Santos. Isso é um fato. O Santos pode jogar na Vila Belmiro contra o Juventude. O Santos pode jogar na Vila Belmiro contra o La Calera na Sul-Americana. Agora, Santos e São Paulo não pode ser mais na Vila Belmiro. Santos e Palmeiras não pode ser na Vila Belmiro. Santos e Flamengo, Santos e Vasco, Santos e Botafogo. Não cabe mais a Vila Belmiro. Nós estamos rasgando dinheiro. E o futebol hoje, cada vez mais, Adilson, o futebol precisa ser tratado como empresa. Se nós continuarmos olhando o futebol, e cabe a mim, que tenho aqui o poder do microfone na mão, falar sobre isso. Se o Santos quiser chegar próximo a Palmeiras, Flamengo e os principais clubes do futebol brasileiro, precisa jogar em grandes estádios. Não dá. Não é questão de tirar o Santos de Santos. Se o Santos quiser equiparar em termos de receitas a esses clubes, não pode rasgar a bilheteria. O Santos está rasgando a bilheteria. Não tem como. E em cima de tudo isso que você está colocando, hein, Marcão, que você está coberto de razão, tem a questão também da mensagem que você passa. A mensagem que você passa não só para o mercado, né? O mercado das grandes marcas, a mensagem que você passa para uma nova geração de torcedores, porque o time do Santos tem que se renovar, né? Teve a geração ali do Diego e do Robinho, teve a do Neymar e a do Ganso, enfim. Então são gerações, são times que também ganham títulos, mantêm a marca forte, faz com que o Santos seja respeitado no mercado publicitário e isso atrai também... Master, como você disse, que é uma das grandes receitas hoje, né, do Santos, e o Santos, há quanto tempo que o Santos ficou aí
tentando fechar um contrato master que fosse pelo menos um bom contrato, né, nesse ano. Demorou muito. Enfim, e aí você passa uma imagem de que você é um time pequeno, de que você é um time que parou no tempo, e aí quando você tem uma marca que pode colocar aí um aporte financeiro em algum clube e procura por esse clube, o Santos não vai ser esse clube procurado. Vamos procurar quem? O Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, né? Que passam a imagem de serem clubes grandes, clubes de massa, clubes de números. E o Santos, quando vem para São Paulo, né, faz com que a gente se recorde, e quem sabe até os próprios dirigentes lá de Santos, veja o quanto o Santos é grande e o quanto ele se apequena tentando ficar preso somente dentro da Vila Belmiro. Tem superchat aqui do Leto França, tá dizendo: eu acho que esse tempo que o Neymar vai estar fora vai fazer vai fazer parte da torcida desapegar do craque, até porque nem com o Neymar na Vila enche, tá dizendo aqui o nosso amigo varandeiro Leto França. Tubarões, está dizendo aqui o Leto, obrigado aí ao Leto na audiência. O que é preciso para a Vila virar um caldeirão? Neymar não enche, ingresso barato não enche, jogo grande não enche, só milagre. É isso, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tá claro que a torcida do Santos não engaja. Para mim tá claro isso. Não, tá claro. Tá claro, gente, não é questão de... eu me lembro, 2023, o ano do rebaixamento, né? Nós tivemos treino aberto na Vila Belmiro, de graça. A Vila não lotou, cara. A Vila não lotou. Treino aberto brigando contra o rebaixamento. O Corinthians lota futebol feminino, Adilson. O Corinthians lota futebol feminino. O Corinthians lota o ginásio do futebol de salão. Do futsal, eu acompanho. Do futsal. Faço, Pô, gente, vamos parar de dar desculpa. O Santos não lota treino aberto. Se colocar o ingresso de graça, vai ter cara falando que não quer ir por conta do pedágio, que é 42 pau. Que a gasolina aumentou, que o álcool aumentou. Então não dá mais. Entendeu? Eu tenho uma ideia. E como é que você sai disso? Como é que você vira essa chave? Então, aí é o seguinte: você precisa provocar, primeiro, ou você provoca uma reação do torcedor do litoral, porque torcedor no litoral tem, ou você faz uma campanha de marketing forte para trazer esse cara. O São Paulo, como que o São Paulo reagiu, o torcedor? Adilson, você mora em São Paulo, como eu. Sim. Qual era a fama do torcedor do São Paulo aqui em São Paulo? Torcedor de modinha. Torcedor de modinha, torcedor de sofá, torcedor que só vai quando ganha. Só vai na boa. Você lembra quando o São Paulo começou a virar chave? Quando o Leco, um presidente do São Paulo recente, começou a provocar ao torcedor ir ao Morumbi. Ele colocou ingresso a R$2. Até brincaram com ele dizendo que ele estava pagando para o torcedor ir no Morumbi. Ou seja, o Leto provocou uma reação da torcida, fez com que o torcedor começasse a ter o costume de ir ao Morumbi. Criou o hábito, né? Criou o hábito, aumentou o sócio-torcedor do São Paulo e automaticamente a torcida do São Paulo, também provocada pelo Corinthians, que lota a Neoquímica Arena, pelo Palmeiras, que lota o Allianz Parque todo jogo, a torcida do São Paulo se viu na obrigação de também corresponder. Aí teve, claro, a linha de metrô, que chegou no Morumbi, que ajudou bastante. Muito. Mas enfim... a gente precisa acabar com as bengalas do Santos, do torcedor do Santos. É sempre uma desculpa, pô. E aqui na capital você tem essa questão da provocação, né? De você ter vizinhos fortes, é o trio de ferro aqui da capital. O Santos não tem, o Santos só tem o Santos e mais nada. Quem é que vai provocar o Santos lá embaixo? Não tem um time que provoque o Santos lá embaixo. Então, assim, você ter uma Vila Belmiro para 10 mil torcedores num clássico, e aí o nosso torcedor aí, né, o que está com a gente ligado aqui, como é que você faz isso? Como é que você transforma a Vila num caldeirão? Ainda que a Vila se transformasse num caldeirão, para mim, para a Vila se tornar um caldeirão, o Santos tem que ter um super time. O Santos tem que voltar a encantar, o Santos tem que voltar a vencer, o Santos tem que voltar a dar espetáculo, o Santos tem que voltar a ser um time que brigue por títulos, né? E títulos não só de Campeonato Paulista, como o Santos brigou, mas brigar por títulos grandes, brigar por Copa do Brasil, brigar por Campeonato Brasileiro, brigar por títulos de Libertadores, brigar por título de Sul-Americana. Aí sim, aí eu acho que o Santos realmente vai fazer com que a Vila se torne ali um caldeirão. Mas ainda que se torne isso, vai se tornar com quantos torcedores? Com 15 mil? Né? Então não adianta você também ter uma Vila sendo um grande caldeirão com 15 mil e a renda, porque caldeirão,
ou sem Caldeirão, a Vila pulsando ou a Vila não pulsando, né, a arrecadação vai ser sempre a mesma, essa arrecadação pífia. E isso faz a diferença na hora de você montar um clube forte, porque você só pode montar um clube forte se você tem grana. Se você não tem um planejamento, e mais do que isso, a CBF discute aí, já começa a discutir a questão do fair play financeiro. Né? E o fair play financeiro, o que é? Você não pode, né, investir mais do que você arrecada. Então isso vai fazer com que o Santos se torne ainda menor. Porque hoje você pode criar uma dívida. Hoje, se o presidente de um clube associativo, como é o Santos, assume, por exemplo, eu assumi a presidência do Santos, assumi com uma dívida lá de 700 milhões. Eu posso fazer um investimento, posso criar um super time, posso ganhar tudo, e quando eu sair de lá, a dívida, eu dobrei a dívida. A dívida está lá em 1 bilhão. Isso não vai poder mais acontecer. Você só vai poder investir aquilo que você arrecada. Isso em salário de jogadores, isso numa série de coisas. Então, ou o Santos começa a se estruturar, porque se você aplicar a lei hoje do fair play financeiro, se já tivesse valendo, o Palmeiras tem arrecadação. Só na base foi mais de 1 bilhão de reais que o Palmeiras arrecadou. Né? Não estou nem falando. O Palmeiras vendeu quase uma safra toda. Uma safra toda, né? Foi a chamada geração do bilhão. O Flamengo tem grana. O Palmeiras também é outro clube bem estruturado. Enfim, como é que o Santos vai brigar com esses times? Então é preciso, cada vez mais, o Santos se conscientizar, criar estratégias. O marketing do Santos é criticado há muito tempo, né? Nunca conseguiu explorar a marca Pelé, perdeu a marca Pelé, não conseguiu se aproximar disso, né? Enfim, eu acho que o Santos até usa mal os seus ídolos eternos, né? O seu Pepe, que está lá na Vila, tem jogador, tem torcedor, aliás, torcedor aí com seus 20 e poucos anos, que de repente, se for na Vila Belmiro, passar pelo Pepe, passar ali pelo Dema, não vai conhecer quem é. Porque não há um trabalho de marketing forte também com esses ídolos eternos, Marcão. Então, eu acho que falta muito para o Santos crescer a nível de... voltar a ser grande a nível de instituição. Agora, para fechar, com tudo isso que nós falamos aqui, inevitavelmente o estádio novo do Santos não pode ser em Santos? Tem que ser em São Paulo? O novo estádio? Porque a gente está falando aqui que o torcedor do Santos não vai a Santos. E o torcedor da Baixada não sai de casa para ir aos jogos. O Santos tem um projeto que está sendo feito com a W Torre. Sim. Para que o novo estádio seja onde é a Vila Belmiro. Ou seja, essa discussão que nós estamos tendo aqui, esse debate, ele está indicando o seguinte: o Santos não pode fazer o estádio em Santos. Não. Não pode. Não tem como. Não pode. Eu sempre fui um defensor que o Santos tinha que ter um estádio em Santos. Eu estou chegando à conclusão com esses números. Pô, se o Neymar não consegue levar torcedor à Vila Belmiro, gente, ninguém vai levar. O Neymar vende tudo. O Neymar vende cachecol no deserto, pô. Porra, o Neymar vende cachecol no deserto. Se o Neymar não consegue levar torcedor à Vila Belmiro, não é a Arena com a W Torre que vai levar. Então não dá. Não dá. E, sinceramente, eu mudei a minha opinião sobre o estádio. Não pode ser em Santos. Então, essa questão dos 12 mil contra o São Paulo tem toda aí também uma situação aí do horário, né? Muita gente reclamando do horário. Poxa, por que o jogo do Santos foi nesse horário tão tarde, no domingo? É balela isso aí, hein? Também, Edilson, então, é balela, mas é o que balela. diz. E aí tem que descer pra Vila... Se é 11 da manhã, o cara não vai porque ele vai perder o almoço. Se é 4 da tarde, ele não vai porque ele não quer se queimar, não quer gastar com protetor. Se é 20 horas, o cara não vai porque não quer perder o Fantástico, senão ele vai ficar mal informado. Porra, o torcedor do Santos tem desculpa pra tudo, pô. O Corinthians vai às 11 da noite. Qualquer horário. Pode ver. Qualquer eu não vejo o torcedor do São Paulo reclamando, eu não vejo o torcedor do Corinthians reclamando, do Palmeiras. O único torcedor que reclama é o do Santos. Único. E olha que o estádio do Corinthians também é de difícil acesso, hein? Né? Difícil, pô. Você tem que dar uma baita de uma caminhada, é longe pra nada, e ainda assim lota. O Palmeiras, talvez, quando sai ali do Allianz Parque e vai para a Arena Barueri, tem uma certa dificuldade, o torcedor não gosta, reclama, né? Mas tem o Allianz Parque. Agora o Santos... mas é isso, o Santos, na mentalidade do presidente, das pessoas que estão lá, o Santos é um time de Santos e queira ou não, grande ou pequeno, é como você tentar tirar a Ponte Preta de Campinas. Você não vai tirar a Ponte Preta de Campinas, você não vai tirar o Guarani de Campinas, porque são um clube... Mas mesmo... aí, legal, a gente assume que a gente não tem Santos. Interesse... Não, além de ser de Santos, a gente assume o seguinte, olha, eu, Santos Futebol Clube, tô pouco me lixando para essa receita de bilheteria, beleza? Se eu assumo isso, eu tenho que achar uma outra receita que consiga, de alguma forma, substituir ela. Eu tenho que ter uma base para vender jogadores. Que hoje não tem. Eu tenho que ter um master muito superior ao valor que eu recebo hoje da 7K.
Eu tenho que ter hoje venda de camisas num número muito superior àquela que eu vendo. Eu tenho que ter um número de sócios muito superior àquela que eu tenho. Ou seja, se você rasga a linha de bilheteria, se você vende menos camisas, se você não consegue trazer sócios, se você não consegue ter um master igual aos principais clubes do futebol. Porque essa história do Marcelo Teixeira, quando ele diz, olha, minha gestão aumentou o master, isso é balela. O Thiago Jordão vai muito bem nessa, quando ele diz que é uma tendência de mercado por conta das bets. Não foi o Marcelo Teixeira que aumentou o patrocínio master. O Corinthians está recebendo quase 200. O Flamengo está recebendo 300. Ou seja, o Santos está recebendo 50. Então o Santos aumentou, mas todo mundo veio junto. Então não é o Marcelo Teixeira que é um case de sucesso porque pulou de 40 para 60. Não. Todo mundo pulou. E se for ver o salto do Santos foi menor que o dos demais, né? De todos, foi menor. Então, sabe qual é o problema? O Santos perde essa linha de receita, só que ele não sobrepõe. Ele não sobrepõe. Por exemplo, eu acho um absurdo o cara discutir a venda do Luca Meirelles. Porra, o cara quer o quê? Quer um panetone no final do ano? Então, mas é que o torcedor do Santos quer o quê? O cara não quer ir pro estádio, o cara quer ter o Neymar, o cara não quer vender ativo da base, o cara quer jogar em Santos. Porra, manda um panetone também no final do ano, então, mas como é que o Santos vai conseguir ter essa fatia maior do mercado se a mensagem que ele passa para esse próprio mercado é que ele já é um time pequeno? Então, é isso que eu tô falando. É isso que eu disse, entendeu? Isso. Quando você coloca na Vila Belmiro 12 mil pessoas, né, contra o São Paulo, um clássico, quando você não consegue encher o seu estádio, que mensagem que você passa para o mercado publicitário? É que você não é um time tão grande assim. Então, se você tiver uma grana para investir, você vai investir em quem? Num time que tem 12 mil torcedores, né? Ou você vai investir num time que coloca 40 mil, 50 mil, como a gente... É claro que você vai colocar num time como São Paulo, Corinthians e Palmeiras. O Santos hoje, o Neymar ajudou o Santos voltar a ter um pouco mais de direito de transmissões, né? Porque todo mundo queria ver o Neymar em campo. Agora, com o Neymar fora de campo, também isso cai um pouco. Agora, o Santos precisa, gente, para mim, ganhar títulos. O que faz o Santos ser grande não é vender camisa. O Neymar veio e vendeu, bateu o recorde de venda de camisa. Tudo bem, bacana, é legal. Mas o Santos não é uma lojinha, Marcão. O Santos não é um shopping. O Santos é um time de futebol. E um time de futebol vive do quê? Vive de títulos, vive de conquistas, entendeu? Então, para mim, é isso. Então, por mais que você tenha aí um marketing forte, por mais que você consiga aí uma arrecadação master, né? O Santos, o que vai fazer o Santos se tornar grande é títulos, porque você valoriza o elenco, você consegue vendas melhores desses jogadores, você valoriza garotos da base, porque num time vencedor você coloca um garoto da base, ele já entra num time que é vencedor, num time que está vencendo, enfim, valoriza o elenco, tudo muda. Agora, como está... Agora, para fechar esse assunto da Vila, por que também o Santos insiste em ficar ali? Porque tem questão política, né, Marcão? Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Tem uma galera que não quer sair dali, de né, Santos de jeito nenhum. Ó,